justificando-se com um castelo teórico de princípios e leis. A classe dirigente que tem em mãos o poder, com a sua forma mental, estabelece uma ética, cujos conceitos abstratos de bem e mal na realidade significam só o bem ou o mal daquela classe. Na substância se trata só de justificar em nome de princípios superiores a necessidade de constranger a obediência aos rebeldes. O restante é problema longínquo, que fica na sombra. Este constrangimento se baseia no princípio da satisfação ou do sofrimento, e atua por meio do prêmio ou da pena. Assim aparece nas religiões a ideia de paraíso e inferno que corresponde à das leis civis, das honras ou da cadeia. Mas isto não educa, não melhora, somente estimula a luta egoísta para ganhar a própria vantagem ou evitar o próprio dano. Mas é lógico que a ética do egocentrismo não possa gerar a não ser frutos da mesma natureza. Acontece assim que o biótipo A3 não levanta o A2 para um mais alto nível evolutivo, mas fica abraçado com ele no mesmo pântano. Se o criminoso furta ou mata, faz isso porque a experiência que adquiriu no ambiente em que nasceu e cresceu lhe ensinou que era mais provável conseguir vencer na vida pelos atalhos da desordem e revolta, do que pelo caminho direto e longo do trabalho e da ordem. E de fato a vitória no caminho da delinquência depende da inteligência, poder e recursos, como deles tudo depende na terra. E o criminoso funciona conforme a ética vigorante. De fato quem cai na rede das leis é delinquente simplório, desarmado, isolado, sem recursos, inteligência ou mentalmente doente. A rede em geral pega só os peixes fracos e pequenos. Os grandes tubarões me escapam. O lema é: a lei é igual para todos, ao qual alguns acrescentam, os simplórios. E o que acontece, depois, com esse criminoso que a lei consegue agarrar? Com uma pública e solene demonstração de justiça nos tribunais, isolam-se esses sujeitos, por um período de tempo arbitrário nas cadeias. Que faz o preso? Ele continua reagindo ainda mais contra a sociedade que, depois de haver gerado os ambientes onde tudo isto pôde nascer, agora pune o fruto deles com a prisão. Ele vai morar num ambiente saturado de criminalidade, onde quem nunca houvesse sido delinquente seria levado a tornar-se tal. Escolas avessas. E, quando ele terminar esse curso de mau exemplo e de revolta interior, a sociedade o considera curado e o aceita de novo, em seu seio, aquele indivíduo que se tornou pior, porque a pena atormenta, não convence, mas gera nova revolta. Isto, do ponto de vista educativo, revela uma grande ignorância. Explica-se, porém, enquanto é fruto do passado, quando os segredos da psicologia humana eram desconhecidos, e vigorava aquela ética, descontrolado fruto do subconsciente instintivo. O resultado lógico de tudo isto é que a delinquência continua como câncer social permanente, o que revela a impotência dos métodos atuais para a solução do problema. Quando uma doença não se cura, em geral isto se atribui à ignorância do médico. Medicina repressiva. Mas a doença é uma fera do mar com a força. É antes um processo lógico que se penetra com a inteligência. A substância da penologia é constituída por uma luta armada entre ações e reações da mesma natureza. Não é que defendamos o criminoso. Queremos só reconhecer que, enquanto esse método vigorar, nunca poderá acabar a luta entre o biótipo A3 e o A2, e ao contrário. Seria necessário antes de tudo educar os educadores. O método da luta não pode gerar senão luta, da guerra só pode nascer guerra. Seria necessário acabar com esse método, procurando compreender e ajudar, em vez de condenar e reprimir, reconhecendo que não se pode eliminar o direito à vida, sem que esta ressurja torcida em outra forma. Em vez de se ocuparem a cobrir a realidade com um manto de hipocrisia falando de justiça, quando a realidade é apenas a da defesa própria na luta, seria necessário que mais honestamente se enfrentasse o problema, usando de sinceridade para resolvê-lo, eliminando os ambientes onde nasce o mal, cuidando dos criminosos através da educação,
fazendo desaparecer assim as causas do fenômeno. Dado o seu nível biológico, toda a nossa vida social se baseia não na compreensão e colaboração, mas na rivalidade e na luta. Todavia o problema das relações sociais não se pode resolver com tais métodos. O criminoso luta contra as leis, que são as armas dos seus naturais inimigos, com uma estratégia mais ou menos perfeita e poderosa, como qualquer guerreiro lutaria contra outros guerreiros. Assim se desenvolve a inteligência, mas no sentido das astúcias e enganos, por caminhos oblíquos. Explica-se assim a função biológica da mentira, até dessa hipocrisia de que agora falávamos, como meio de defesa da vida. Quem não desenvolveu esse ínfimo grau de inteligência, ou a desenvolveu demais para que lhe seja possível retrogradar até esse nível, será sempre julgado um deficiente que, por isso, merece e deve ser condenado. A vida nos seus níveis mais evoluídos se baseia sobre princípios diferentes. Para quem vive neste plano não há gente fora do castelo dos vencedores, porque todos se ajudam fraternalmente e sabem que são elementos da mesma unidade orgânica. Só quando, superando o método atual de desconfiança, chegarmos à compreensão fraternal, os problemas que hoje nos atormentam poderão ser resolvidos. O sistema vigorante da luta é contraproducente. A severidade das penas demonstra a fraqueza dos dominantes, fruto do temor para que os rebeldes não permaneçam contra o poder. Até há poucos anos a justiça dava, como exemplo educador, público espetáculo, punindo e matando os criminosos. E o povo corria para ver. Mas o que passava como um exemplo educador, na realidade era um escândalo, e por isso gostoso e procurado. E, quanto mais feroz o espetáculo, tanto mais gente corria para gozar de tão saboreado petisco. Claro que assim se realizava uma educação às avessas, porque o povo aprendia a arte do crime, acrescentando a lição que ele se torna legítimo quando comete quem tem o poder nas mãos. Mas todos ficam satisfeitos. Os chefes, porque acreditavam dar um exemplo de sua força, confirmando seu domínio. 2. Os juízes, porque, agradando ao seu senhor e mostrando seu poder, fortaleciam a sua posição, ao mesmo tempo que a pública encenação da justiça tranquilizava a sua consciência, porque tudo se havia realizado com consentimento de todos, em doce universal que, deixando as condenações dentro dos limites da lei e da ética, as legitimava. 3. O povo ficava satisfeito porque podia estudar a arte de matar e vingar-se do próximo, e ao mesmo tempo com tão gostoso espetáculo de ferocidade, seguindo a sua ética de luta, satisfazer o seu instinto de agressividade e destruição, que é qualidade do evoluído. Deste modo, chefes, juízes e povo todos ficavam satisfeitos porque, cada um verificando a sua utilidade particular, todos juntos podiam, assim unidos, libertar-se de um inimigo comum e isso sem perigo, porque se tratava de um fraco vencido. Eis qual é, brevemente resumido, o jogo das ações e reações entre o tipo A3 e o A2, e ao contrário. Observemos agora o segundo caso, isto é, quando a maioria, que faz a lei para si, se dirige para os superiores evoluídos. Como o biótipo A3, hoje dono do planeta, trata o biótipo A4 que excepcionalmente aparece na Terra. Estudemos agora o recíproco jogo de ações e reações entre estes dois biótipos. Se escolhermos como ponto de referência a posição A3, a do homem comum, o ser do nível A4 nos aparecerá um tipo de super-homem evolutivamente mais adiantado, mas, se escolhermos como ponto de referência a posição A4, o homem comum situado no nível A3, nos aparecerá um evoluído, evolutivamente mais atrasado. Este é o sentido que demos, neste livro e nos precedentes, as palavras, evoluído e involuído, escolhendo como ponto de referência a posição ocupada pelo homem atual na escala da evolução. Cada uma dessas duas posições traz consigo a sua forma mental e a sua correlativa ética e particular lei de conduta,
bem diferentes, das quais já falamos bastante. O evoluído queria que neste mundo a vida fosse regida pela sua ética. Mas esta não é a do biótipo dominante. Daqui nasce o choque. Ao evoluído não interessa nada se o outro é evolutivamente superior. Com a forma mental do seu plano e sua ética, ele sabe que o evoluído representa um caso isolado ou pequena minoria, e que por isso não tem direito algum. Sabe que aquele tipo não está armado, não usa força, e na prática é um fraco, um covarde, um vencido, com função somente de obedecer. Só a quem possui a força para dominar pertencem todos os direitos. Mas o evoluído não pode de maneira nenhuma viver conforme uma lei que para ele é de ferocidade. Nem pode ele, pela sua própria natureza, impor ao mundo com o método da força o direito armado à sua ética feita de compreensão e bondade. Ninguém quer nada dele, no mundo não há lugar para ele. Aqui pode ser apenas um expulso, posto fora da vida. Os dois tipos de personalidade são tão diferentes, que uma parece o emborcamento da outra. Esclarecemos com um exemplo. O evoluído encontra-se completamente deslocado no ambiente humano, como um homem civilizado que tivesse de morar numa aldeia de antropófagos no centro da África. Ele teria muito que adaptar-se para sobreviver naquele ambiente. Tudo o que é natural e justo para os selvagens não é para ele. Que faria um homem das nossas cidades se, saindo do seu apartamento, em vez de cumprimentar o seu vizinho, visse que era hábito normal agredi-lo para matá-lo e cozinhá-lo, para devorá-lo no almoço? Da mesma forma o evoluído fica horrorizado quando vê que em nosso mundo é na prática lícito e comum, violando as leis penais e civis, religiosas e morais, enganando e esmagando, aproveitar o próximo mais fraco, só para a sua vantagem egoísta, semeando ruína ao seu redor. O evoluído faz isso não na forma, mas na substância, não por maldade, mas por sua natureza, porque esta é a lei do seu plano, a sua ética espontânea. Para ele as qualidades de bondade do evoluído são ingenuidade condenável e fraqueza inadmissível, porque vale a força e a astúcia, que no mundo levam à vitória. Quem não atinge essa finalidade não tem valor, é coisa negativa e contraproducente, o que se chama com muito respeito, a loucura dos santos. Assim o evoluído é julgado um grande menino inexperiente, um utopista que vive de sonhos fora da realidade. A conclusão rápida a qual chega o evoluído, é que o evoluído seja um simplório, cuja fraqueza é justo aproveitar e explorar. Assim é a ética do evoluído, a sua forma mental e como ele concebe coisas, e delas não sabe fugir. Não o poderá, senão quando conseguir evoluir, subindo para um mais adiantado plano de vida. O problema é o de subir, e não o de julgarem-se, por orgulho, mais adiantados, sem o serem de verdade. Quem em seu nível atual renuncia à sua própria supervalorização. Isto faz parte da forma mental do ser deste plano, corresponde ao seu impulso egocêntrico e instinto de luta. Pelo contrário, o ser verdadeiramente adiantado se reconhece pelo seu constante dinamismo construtor, pela ausência de negatividade, pela sua bondade e inteligência. A consequência lógica desta, como do valor real do evoluído, é a falta de orgulho. Quem é de fato superior não precisa de se inchar de vento para parecer maior, porque já o é, e por isso fica espontaneamente humilde. O evoluído é fundamentalmente honesto. Não pode por isso aceitar os métodos da mentira e engano vigorantes no mundo. Tudo isso é lógico, porque ele se encontra mais próximo do S, e mais afastado do AS. O problema para o evoluído não é o de sinceramente procurar não fazer o mal, mas o de conseguir escondê-lo com astúcia, enquanto procura fazê-lo para atingir a sua própria vantagem. Ele usa o intelecto não no sentido de obedecer às leis para viver na ordem que representa a vantagem de todos três, mas o usa para evadir-se delas, escapando às suas sanções. Para quem está maduro para viver no estado orgânico de verdadeira sociedade humana, é duro ter de viver num estado caótico de egocentrismos desencadeados.
Indivíduos desse tipo biológico, no plano de vida do evoluído, seriam isolados como criminosos, porque nesse nível é absurda e inadmissível a conduta descontrolada da ética do subconsciente, vigente em nosso mundo. De fato, pelo caminho percorrido, o evoluído chegou a criar instintos diferentes, de modo que para ele é natural e fácil, virtudes, altruísmo, inteligência, atividade etc. Tudo o que para o evoluído é esforço difícil, e é difícil o que é fácil, instintivo, às vezes irresistível, para o evoluído, ataque e defesa, egoísmo, ignorância, ócio etc. Para um selvagem é facílimo escalar uma árvore, correr vários quilômetros, viver na mata entre as feras. Seria, porém, muito difícil proferir uma palestra, escrever um livro, trabalhar em escritórios, viver num apartamento. E ao contrário. Que problema sério, se um tivesse que mudar para o ambiente do outro. Evoluído e involuído se repelem reciprocamente. Um não se adapta a viver a vida do outro. O evoluído é evangélico, fraternal, compreensivo para cooperar. Ele usa sua força e inteligência, não para lutar contra os seus semelhantes, mas contra a animalidade, para atingir a sua sublimação. Ele aparece no mundo como um anjo, cuja lei natural é o evangelho. Mas a lei dos outros é diferente. Ele, que dá tudo, ama e perdoa, neste mundo não pode ser senão espoliado e desprezado. Tal mundo, depois de haver tirado dele toda a sua possível vantagem egoísta, o repete desdenhosamente, como se faz com um fruto espremido. O involuído interessa-se pelo próximo para tirar dele proveito, o evoluído para beneficiar, ajudando-o a subir. Entretanto, uma vez que ele caiu no plano inferior da animalidade humana, tem de suportar o choque com a lei deste plano. Parece, porém, que a vida queira expulsá-lo de tal mundo, que não é o seu. Esta é a história de Cristo e de todos os que o seguem. O encontro entre os dois planos de vida não pode acabar senão no martírio do evoluído. O involuído quer expelir do seu reino estrangeiro. E é a este que está confiada a função de ajudar o mundo na sua evolução. Este explora e atormenta quem trabalha e sofre para salvá-lo. Custa caro ser evoluído de verdade e, quem segue esse caminho só por vaidade, não pode deixar de fracassar ao primeiro passo. Para a ciência o evoluído é um anormal. E princípio aceito em psicopatologia que é psiquicamente doente o indivíduo rebelde ao ambiente, provido de forma mental diferente da maioria, enquanto é psiquicamente são o indivíduo que se adapta ajustando seu ambiente, com forma mental que corresponde à vigorante na coletividade. Então o ponto de referência de todo julgamento, a unidade de medida para todos, é a massa da maioria, que representa o modelo do biótipo ideal. Essa igualdade entre os conceitos de ambiente, maioria e valor do indivíduo, nivela todos no mesmo plano, expelindo os que são de outra medida, seja maior ou menor. Eis como os biótipos A4, ou seja, os mais adiantados, são repelidos, como são os biótipos A2, ou seja, os delinquentes. E como se um sábio fosse morar num hospital de doenças mentais, onde a normalidade da maioria é a loucura, para não ser expulso como louco, tivesse que se tornar louco. Trata-se, porém, de um ser superior que compreende e julga a loucura de todos os outros, procurando, pelo contrário, ajudá-los a voltar à razão, e não pode de maneira nenhuma adaptar-se àquele ambiente de loucos. Esse é o choque e o jogo de ações e reações, entre esses biótipos que pertencem a níveis evolutivos diferentes. 9. Determinismo da lei. Continuemos desenvolvendo o nosso tema para cumprir a tarefa de demonstrar cada vez melhor o funcionamento da lei aos que amadureceram a inteligência para compreender e aprender a arte da conduta certa, o único caminho que nos pode levar à felicidade. Procuraremos agora expor um quadro mais completo do fenômeno da evolução, para melhor entendermos o segredo da sua técnica, estrutura e significação profunda. Na sua substância,
A evolução é representada pelo caminho que vai do S para o S, isto é, de um estado que tem todas as características do primeiro para um estado que possui as do segundo. Para o ser, a que mais interessa, porque mais de perto toca, é a da dor, qualidade do S, e a da felicidade, qualidade do S. Isto é importante pelo fato de que representa o impulso fundamental que impele o ser, repelido pela dor e atraído pela felicidade, a cumprir o esforço que lhe é necessário para subir do S para o S de fato. O impulso que mais movimenta o ser neste seu duro caminho é a carência e, por isso, a desesperada procura da felicidade. Este seu anseio responde a um ímpeto instintivo e irrefreável, devido a um vazio, a falta de alguma coisa grande e indispensável, que por certo o ser possuía no S, mas que depois foi perdido. Este seu anseio prova que se trata de coisa que ele bem conhecia, mas que agora não possui mais, da qual, porém, se lembra de que sente infinita saudade. A involução, produto da queda, foi um movimento em direção errada, porque procurou a felicidade às avessas, isto é, não na obediência, mas na revolta. E lógico então que, com tal método, por esse caminho emborcado, o ser não pudesse chegar senão a um resultado emborcado, a dor, exatamente o contrário da felicidade. Ora, o endireitamento desse processo involutivo se faz através da evolução, que representa o caminho em direção certa, o único apto a recuperar a felicidade perdida. Qual é então a posição do homem atual a este respeito? Todos lamentam que na Terra a felicidade é inatingível, que ela se resolva numa ilusão. Por que razão o prêmio, depois de tanta luta e corrida, deve ser só a amargura desse engano? Por que motivo o homem tem de ser traído no seu maior anseio? Somente com a teoria da queda isto se explica. O ser, no S, era feliz. Com a revolta ele transformou a felicidade de que gozava no S, na sua infelicidade, no AS. Explica-se assim, e é lógico, o seu desejo de voltar à felicidade de origem, e de fugir da dor em que caiu, o que revelando a sua natureza de cidadão do S, agora desterrado no S, do qual quer fugir para voltar à sua pátria, o S. Há, porém, também o fato de que esse cidadão está abismado no S, possui, por isso, a respectiva forma mental da revolta que o leva, não para a almejada felicidade, mas para a dor. Eis então que o homem se encontra em contradição consigo mesmo, procura uma coisa que deseja desesperadamente, seguindo, no entanto, o caminho que leva para o seu contrário, quer atingir o que ele, com os seus métodos, impede que seja atingido. Ele quer chegar à felicidade, mas sem usar as qualidades construtivas do esse, que são as de obediência na ordem, utilizando antes a revolta, que é qualidade destrutiva, que pertence ao esse. É a mesma coisa que querer abrir uma porta, não empurrando-a no sentido em que ela se abre, mas no sentido em que se fecha. O mal está todo no princípio errado do emborcamento que o ser com a revolta introduziu na sua existência. Foi assim que ao lado da perfeita lógica do S, pôde nascer este absurdo, para satisfazer o seu instinto certo de felicidade, a qual se pode encontrar só no S. O homem usa sua forma mental errada, própria do AS, aquela que o leva para o sofrimento. Como pode então o seu esforço em procurar a felicidade atingir o seu objetivo? E lógico que conduz ao seu contrário, como de fato acontece. Eis porque o homem lamenta que a felicidade na Terra é inatingível, e sua busca é uma ilusão. Mas é lógico que, quando procuramos uma coisa em sentido emburcado, não seja possível encontrá-la senão em posição emburcada, isto é, no seu contrário. O erro não está na estrutura do sistema do universo, mas somente no homem, no seu espírito de revolta, no fato de ele querer usar a psicologia do AS. E lógico que um processo absurdo acabe no absurdo, isto é, que neste caso, procurar a felicidade se resolva num engano e, em vez de gerar felicidade, gere dor. O que de fato vemos acontecer no mundo é que o homem quer substituir o seu eu a Deus, a sua lei dele, isto é,
O princípio da usurpação à força, fora da ordem estabelecida, ao princípio justo do merecimento dentro daquela ordem. O pecado que leva para uma felicidade emborcada no engano, é o querer chegar a ela não legitimamente, merecendo-a, mas ilegitimamente, furtando-a. O que emborca todo o processo em prejuízo do homem em vez de um seu favor é apenas o seu método errado. O engano que ele lamenta está no escolhido por ele. Quando um erro está nas premissas, não pode deixar de aparecer também nos resultados. Ninguém pode impedir que o efeito seja de natureza idêntica à da causa. O absurdo que o homem quer realizar, o qual na sua ignorância não compreende, está no fato de querer chegar a possuir uma qualidade que pertence ao S, usando os métodos que a negam, e não os do S. Os do S, pela sua própria natureza, não podem levar senão ao objetivo oposto ao almejado. Claro que uma alegria arrancada à força ou com engano, não pode produzir senão veneno. Se o homem fosse inteligente deveria compreender a simples lógica de tudo isto. Mas também a ignorância é qualidade do AS em que ele está situado. A sua astúcia é do ignorante, que termina em loucura. Explica-se, assim, como ele prefira praticar o absurdo de procurar a felicidade, e somente encontrar o sofrimento. O homem está livre de fazer o que quer, mas ninguém pode impedir que fique vigorando o inviolável princípio da lei pelo qual, com a injusta usurpação, não se pode conquistar felicidade. Apesar de que na superfície domine e pareça vencer o princípio da força e da astúcia, o que de fato continua dominando e vencendo, contra toda a vontade humana, na substância, é a lei de Deus, a do merecimento e da justiça. Quem se quer evadir, leva consigo a autopunição, porque acaba na ilusão. A lei permanece sempre perfeitamente lógica, e o absurdo fica nas mãos do homem que o quis. Mas a sabedoria da lei não se esgota somente com a perfeição de sua lógica. Ela não deixa o ser abandonado em sua ignorância ao perder-se, mas sabe, para o bem dele, tirar daquela ignorância toda a vantagem possível. O método das ilusões pode ser útil para impulsionar um ser ignorante, mergulhado no AS seguindo seus desastrosos métodos, a voltar. Apesar de tudo, para o S, onde só é possível encontrar a almejada felicidade. O homem deseja a felicidade com todas as suas forças, mas quem não sabe que ela, pela nossa insaciabilidade, se afasta de nós, quanto mais julgamos tê-la atingido e possuí-la. Parece que ela queira fugir de nós, de propósito, como uma miragem, só para nos impulsionar para a corrida contínua de quem tem sempre que procurar, porque nunca consegue encontrar. Eis então que a ilusão produz um resultado útil que esta corrida, impelindo o ser insatisfeito sempre para frente no caminho da tentativa, da experimentação, da aprendizagem e por fim da evolução. Então a sabedoria da lei deixa funcionar o método da ignorância, que quer furtar à força a felicidade, não para chegar a esta, mas para atingir um objetivo muito mais útil, o de evoluir, o que quer dizer aproximar-se cada vez mais da felicidade verdadeira, que poderá ser encontrado somente no fim do caminho da evolução, com o regresso a se o resultado final é encontrar-se por detrás da ilusão o verdadeiro bem do ser, que assim realiza a atividade necessária para evoluir. O fato de o seu anseio para conquistar a felicidade não o levar a atingi-la, embora seja apenas um meio para impulsioná-lo a evoluir, pode parecer um amargo engano, enquanto na substância representa, não somente um engano justo, porque merecido, mas um saudável meio de redenção, pelo qual o ser, sofrendo as consequências do uso dos métodos do AS, passa da ignorância à sabedoria, o que significa a conduta certa e, com isso, a sua salvação. Assim o absurdo da conduta humana tão contraproducente, resolve-se, na estrutura da lei, numa lógica perfeita. Como consequência da queda inevitável à cegueira e ignorância do ser. Isto faz parte da lógica da lei, porque estas são qualidades do AS em que o ser caiu.
É lógico que quem vive nos níveis mais baixos da evolução fique mergulhado nas trevas e o caminho da verdadeira felicidade a esse seja desconhecido, ainda a descobrir por tentativas, como tem de fazer quem está no escuro. O ser comete então muitos erros, tanto maiores em número e gravidade, quanto mais evoluído. A eles correspondem sofrimentos e choques proporcionados, que constituem experiências iluminadoras que ensinam cada vez mais a evitar esses erros, como consequências às suas dores. Eis que automaticamente o ser é levado pelo sofrimento e pela miragem de uma felicidade que está ainda bem longe, a aprender e evoluir, e com isso a eliminar a ignorância, o erro e o sofrimento. O homem perseguirá em vão a miragem da felicidade, até compreender onde está o truque e não cair mais nele, porque entendeu que usar método errado, por sua própria natureza, é lógico que não possa gerar senão ilusão e sofrimento. O homem então compreenderá que o seu justo desejo de felicidade pode ser satisfeito sem enganos, somente na ordem da lei, seguindo os métodos diretos do S, e não os emborcados do S. Eis que, afinal de contas, a cruel traição da ilusão representa apenas um saudável remédio, e a dor, que parece uma maldade de Deus, ou pelo menos, um erro no sistema da lei, existe só para se destruir, automaticamente envolvida num processo de autodestruição. Na substância o engano e a dor não são senão uma escola para aprendermos a nos libertar desse mesmo engano e dessa mesma dor. A pior traição seria se o homem encontrasse, em vez de um engano, a verdadeira felicidade neste mundo, ficando satisfeito, porque isto significaria paralisar a sua evolução e ficar para sempre estacionário nos mais baixos níveis de vida, sem possibilidade de salvação. O homem rebela-se, porque o sofrimento e o esforço para sair dela têm de ser seus. Mas isto é lógico e justo, porque como a desobediência foi do ser, também dele têm de ser as consequências. Veremos a função do esforço do ser como elemento construtor de evolução. E isto não é somente lógico e justo, mas também é bondade e ajuda de Deus, porque, sem este direto constrangimento a subir, não haveria capacidade de redenção. Assim, por seguir demais os caminhos que levam para uma felicidade engano, o ser termina por descobrir os que levam à verdadeira felicidade. Somente com uma reforma completa de sua forma mental atual, trabalho difícil, poderá ele subir para um nível de existência mais alto e feliz. Eis então qual é a posição do homem atual. Apesar de que no seu mundo a felicidade seja um absurdo inatingível, guarda consigo esse desejo e permanece procurando-a. Então o homem, com a sua forma mental de revolta, própria do AS, arranca a força, ou a furta com astúcia. Mas tal jogo errado em que ele acredita, não o leva para a felicidade almejada que o possa satisfazer, mas para a ilusão, que aumenta a sua fome. Com esta aumenta a procura, a luta e se faz sempre mais dura e feroz, até que o homem consegue assim transformar a terra num inferno de pelejas desapedadas, que representam a sua autopunição e ao mesmo tempo escola para ele aprender que o caminho da felicidade é outro, e assim fazer reforma na sua forma mental que o leva para aquele erro e respectivos sofrimentos. A sua posição atual é só essa corrida para aprender e evoluir. Ela é a única coisa que o homem de hoje, perseguindo as suas miragens, fruto da sua ignorância, sabe e pode fazer. Tudo isto é efeito inevitável da psicologia dentro da qual o homem atual está preso, pela qual ele pensa errado, isto é, que seja possível resolver os seus problemas violentando ou enganando a lei de Deus. Mas tudo isto leva só para um resultado, o sofrimento que lhe é útil para evoluir. Seria necessário compreender que a felicidade atingida com tais métodos é um roubo à justiça da lei, produto de uma violação, fruto não merecido que representa um desequilíbrio e que depois é necessário equilibrar de novo. Isso não é vantagem, porque não é prêmio de trabalho ganho, ao qual se tenha direito, mas é empréstimo usurpado, a devolver à justiça da lei. E uma dívida a pagar,
representa o resultado perigoso da ignorância e inconsciência humana. Compreender esse fato seria o remédio, atingindo o objetivo da evolução, que o homem ainda tem de realizar. A posição é dura e difícil, porque o desejo do cidadão de S, agora decaído no S, é grande, e não há meio para satisfazê-lo. Na Terra o homem, em vez de encontrar verdadeira satisfação que o sacie, encontra apenas ilusões que aumentam a sua insatisfação. O homem é um viajante que está morrendo de sede num deserto. Aqui ou acolá aparece uma fonte que o convida a beber. Mas depois ele se apercebe que dela não jorra senão engano e veneno. Para acalmar a sua sede ele procura beber mais, mas quanto mais bebe, tanto mais se envenena. É o gozo dos entorpecentes, que levam à ruína, mas dos quais, apesar disso, se usa sempre mais. E nutrimento fingido, que não sacia a fome, é satisfação ilusória que não tira o desejo. E embriaguez do bêbado, felicidade emborcada, endecida, que não pode acabar senão no sofrimento. Assim o homem, enquanto procura subir para a felicidade, desce para a dor, dura, mas santa dor, porque é o único meio com que se podem recuperar os valores imperecíveis do esse. Procuremos agora, como há pouco mencionamos, expor um quadro mais completo do fenômeno da evolução. Sobretudo no que se refere ao caminho do ser movido pelo desejo de felicidade, ao seu esforço para subir, descrevendo as resistências e as ajudas que ele encontra neste seu caminho, os vários impulsos e forcas, em ação e reação, entre o ser e a lei, e ao contrário, nas diferentes alturas evolutivas atingidas. Observaremos tal processo no seu aspecto total, isto é, como destruição da negatividade, produto da queda, e como reconstrução da positividade, produto do esforço do ser no seu trabalho de redenção. Voltamos assim à nossa figura, para entender a substância do fenômeno evolutivo que, como consequência e compensação do processo involutivo devido à queda e representado pela gênese do triângulo verde, consiste no endireitamento deste processo com a gênese do triângulo vermelho. Nesta análise encontraremos também novas confirmações da teoria da queda, sustentada em nosso livro, O Sistema. A forma gráfica de nossa figura nos será útil, porque ela pode dar aos conceitos uma expressão mais concreta e evidente. Observamos no capítulo 7 o caso em que o ser se lança por caminhos laterais à linha da lei, e vimos as respectivas reações desta para endireitar tais desvios. Estudamos assim a técnica da correção do erro pela dor. Observemos agora como se realiza o mesmo princípio do regresso depois do afastamento, isto é, a técnica da retificação do emburcamento devido à revolta, mas no caso do desvio maior que foi o da queda do S para o S, por outras palavras, a mecânica do processo da evolução ou reconstrução do S. Veremos neste processo funcionar forcas favoráveis, de sinal positivo, descendo do S como ajuda de Deus, e forças contrárias, de sinal negativo, subindo do AS, resistindo para obstaculizar a evolução. Veremos o ser avançar com o seu esforço no caminho da evolução, no meio desta luta entre as forças do bem, S, e as do mal, AS, cada uma dificultando a outra e procurando prevalecer para paralisá-la. O valor desses impulsos será expresso na figura pela superfície dos respectivos campos de força que o ser conquista e domina à medida que vai subindo, em proporção ao nível evolutivo. Trata-se da subida para o S, o que quer dizer reconstrução dos seus valores paralelamente à destruição dos valores do AS. Acontece assim que neste processo os campos de forças da positividade, que expressam os valores do S, têm cada vez mais que se dilatar, aumentando, enquanto os campos de forças da negatividade, que expressam os valores do AS, têm cada vez mais que se retrair, diminuindo. Isto conforme a maior ou menor proximidade do S, ou do S. Por sua vez esses campos de forças constituem também campos gravitacionais, que tanto mais atraem para o S, ou para o AS,
e prendem no seu terreno ser quanto mais destes ele está próximo. Isto pelo fato de que esses campos tanto mais são poderosos, quanto mais estão situados perto da sua base, SOS, onde se apoiam. Como, com a revolta, o ser caiu do campo gravitacional do S no do AS. Agora com o seu esforço para evoluir ele tem que sair do campo gravitacional do AS e subir para voltar ao S. Trata-se de uma progressiva conquista de impulsos favoráveis à subida, cada vez mais poderosos, quanto mais o ser se aproxima do S, e de uma paralela libertação para fora do domínio dos impulsos contrários, que tanto mais se enfraquecem quanto mais o ser subiu para longe do AS. Para compreender melhor, observemos a figura. Nesta vemos dois triângulos, um vermelho, positivo, o do S, WW1Y, e outro verde, negativo, o do AS, ZZ1X. Antes da queda o S+, se encontra na sua plenitude, expressa pela linha vermelha WW1. Na descida, ao longo da linha verde XY, da queda um processo involutivo. Esta plenitude do S vai se contraindo e retraindo cada vez mais na forma do referido triângulo emborcado, vermelho, até se reduzir a um ponto, Y. Paralelamente, no mesmo processo de descida ao longo da linha XY, em que foi destruído o triângulo vermelho do S, foi construído o verde do AS, que do ponto X cada vez mais se foi dilatando e ampliando, até atingir a sua plenitude, expressa pela linha ZZ1. Contrariamente acontece no caminho da evolução, que é o nosso atual, o que agora estudamos. A função deste processo é oposta da precedente, isto é, de tudo endireitar, destruindo o que foi construído e reconstruindo o que foi destruído. Aqui não se trata da descida, ao longo da linha verde XY, que representa a fase da queda, mas da subida, ao longo da linha vermelha YX, que representa a fase da salvação. Agora o fenômeno não se encontra mais na sua fase de ida, ou afastamento do S para o AS, mas na sua fase de volta, ou de aproximação ou regresso do AS para o S. Neste segundo período, é destruído o triângulo verde AS, que foi construído no primeiro período, e é reconstruído o triângulo vermelho do S, que naquele período foi destruído. O processo se desenvolve às avessas, porque o ser, em vez de percorrer em descida, do S para o S, a linha verde de involução XY, percorre em descida, do AS para o S, a linha vermelha da evolução YX. Ocorre agora que no início do processo evolutivo o AS, menos, se encontra na sua plenitude, expressa pela linha verde ZZ1. Ora, inversamente ao caso precedente, esta plenitude do AS vai se contraindo cada vez mais até se reduzir a um ponto, X, que representa a sua anulação. Ao mesmo tempo acontece, porém, que o S, do ponto Y ao qual ele foi reduzido, vai se dilatando cada vez mais, até voltar à sua plenitude, expressa pela linha vermelha WW1. Se no primeiro caso, o da queda ou evolução, a espinha dorsal do fenômeno era a linha verde XY, agora neste segundo caso, a espinha dorsal do fenômeno é a linha vermelha YX. Os mencionados campos de força colocam-se aos lados dessas duas linhas cobrindo superfícies diferentes dos dois triângulos, seja vermelho do S no sentido da positividade, seja verde do S no sentido da negatividade, conforme a fase da sua destruição ou reconstrução, e a posição atingida pelo ser no seu caminho. Como na primeira fase do fenômeno se tratou de um processo de emborcamento, onde o que antes era máximo, o S em WW1, se tornou mínimo no ponto Y, e o que era mínimo, o AS no ponto X, se tornou máximo da linha ZZ1. Assim na segunda fase se trata de um processo de endireitamento, onde o que antes era mínimo, o S no ponto Y, se torna máximo da linha WW1. E o que era máximo, o AS na linha ZZ1, se torna mínimo no ponto X. Essa segunda fase, a do endireitamento,
representa o que comumente se denomina evolução, redenção, salvação. Ela consiste em reabsorver, neutralizar, aniquilar o AS, fruto da revolta e queda, fonte de todos os males e dores, e em devolver o ser, ao S, ser que se purificou superando o caminho do regresso onde ele pode encontrar o bem e a felicidade. O que mais nos interessa estudar neste volume é esta segunda parte do fenômeno, porque aqui vivemos. Aqui estabelece qual deve ser a nossa conduta e a ética que a dirige, da qual depende a nossa salvação. Em resumo, se olharmos para a figura, vemos que, como no movimento em descida, o triângulo vermelho do S vai diminuindo, até que o campo de forças da positividade desaparece, e o triângulo verde do AS vai aumentando, até que o campo de forças da negatividade atinge a sua plenitude. Assim, no movimento em subida, o triângulo vermelho do S vai aumentando, até que o campo de forças da positividade volta à sua plenitude, e o triângulo verde do AS vai diminuindo, até que o campo de forças da negatividade resulta aniquilado e desaparece. Então, como o processo da involução consistiu na transformação da positividade em negatividade, assim o processo da evolução consiste na transformação da negatividade em positividade. A superfície é coberta pelos dois triângulos nos expressa o sinal e a extensão do campo de forças de cada um deles nos diferentes graus de desenvolvimento do fenômeno, como a progressiva transformação deste, pela qual vemos o terreno da negatividade se contrair, e o da positividade se dilatar. Ora, que a amplitude dos dois campos de forças, do positivo do S, como do negativo do AS, seja diferente nos diversos níveis da escala evolutiva, quer dizer que, quanto mais o ser sobe para o alto, tanto mais poderoso se manifesta o impulso positivo do bem em seu favor, e mais fraco se torna o negativo do mal contra ele, e ao contrário, quanto mais o ser se encontra embaixo, tanto mais fraco se manifesta o impulso positivo do bem em seu favor, e mais poderoso se torna o negativo do mal contra ele. A figura, expressando-nos a diferente extensão dos dois campos de forças em cada ponto da escala, permite-nos medir o valor desses impulsos, ou seja, o poder das forças de atração ou repulsão que agem sobre o ser, seja para o bem como para o mal, conforme o seu nível na escala da evolução, que estabelece a sua posição pela proximidade do S, ou do AS. Começa neste ponto a tornar-se possível focalizar o valor dos vários elementos que encontramos funcionando no fenômeno de evolução. Não há dúvida que ele é movido por forças suas, seja de atração como de repulsão, da parte do S, como do AS, cuja ação impulsiona o ser num sentido ou no outro, e é expressa na figura pela extensão dos campos de forças conforme a posição dele ao longo de sua escala evolutiva. Ora, esta é a parte determinística do fenômeno, representada pela sua própria estrutura, devida aos princípios e vontade da lei que o rege. Esta é a parte que pertence a Deus, feita por ele, fruto da sua sabedoria e bondade salvadora. E a parte em que o ser está preso, e a qual, para que tudo não seja destruído pelo uso louco que o ser fez da sua liberdade, ninguém pode fugir. Além desta parte determinística do fenômeno, a qual pertence a Deus, onde o ser tem de obedecer, há outra parte livre, que pertence ao ser, onde este é dono dos seus movimentos. Como um peixe num rio, livre, mas sem poder sair das suas margens, o ser pode se movimentar à vontade, mas enclausurado dentro dos princípios da lei, sem poder sair deles. Assim a obra da salvação não está confiada apenas à sabedoria da lei, que dirige o fenômeno no seu conjunto e o garante do fracasso, mas também ao ser que assim é convidado a tomar parte ativa na obra de sua salvação, que ele tem de conquistar com a sua boa vontade e esforço, ao qual se proporciona, como é justo, conforme o merecimento, a ajuda de Deus. A liberdade do ser rebelde e louco e a ignorância do decaído estão contidas dentro dos limites impostos pela sabedoria da lei, para que ele não se perca. Mas o restante é confiado a ele,
para que suba com as suas pernas. O trabalho da evolução se efetiva então por intermédio de uma colaboração entre a determinística vontade da lei e a vontade livre do ser, isto é, entre Deus e a criatura, e ao contrário. É a lei que estabelece a regra do jogo, mas é o ser que, com seu risco e perigo, o joga. No caso do homem, este vai indo ao acaso experimentando por tentativas, batendo a cabeça por todos os lados. Não tendo outro recurso para se autodirigir senão a dor, e a lei o avisa que ele errou, convidando-o a corrigir o seu próprio caminho. Assim ele somente acabará de se corrigir, com o seu sofrimento, quando houver aprendido toda a lição. Procuramos aqui observar e aprender as regras desse jogo, para jogá-lo, não com a estúpida inteligência dos astutos, mas com a inteligência honesta dos evoluídos, porque esta é a única que, não ofendendo a lei, com o nosso erro não provoca a sua reação de dor. Observemos mais ainda o fenômeno, para compreendê-lo melhor. Quando digo observemos, quero dizer que neste momento tenho perante os olhos bem focalizada a visão do processo que aqui estou explicando, para que o leitor veja comigo o que eu vejo em resposta às minhas dúvidas e perguntas. Como atuam então sobre o ser esses impulsos de atração e repulsão de que falamos? Até onde chega o seu poder determinístico, e de outro lado a liberdade do ser? O desenvolvimento dos diferentes campos de forças, positivos ou negativos, que vimos realizarem-se na formação ou destruição dos dois triângulos, verde e vermelho, é devido, 1. No processo de involução se tornou eficiente e ativo o campo de forças negativas, representado pela superfície do triângulo verde do AS, isto porque do outro lado, proporcionalmente, se tornou latente e potencial o campo de forças positivas representado pela superfície do triângulo vermelho do S. 2. No processo da evolução se torna latente e potencial o campo de forças negativas, representado pela superfície do triângulo verde do AS, isto porque do outro lado, proporcionalmente, se tornou eficiente e ativo o campo de forças positivas, representado pela superfície do triângulo vermelho do S. Vemos então que existe como uma automática compensação entre esses dois processos de emborcamento e endireitamento, de destruição e reconstrução, que são inversos e complementares porque constituídos por valores e momentos opostos e equivalentes, de modo que da morte de um nasce a vida do outro e ao contrário. Podemos ver então até onde domina o determinismo da lei de um lado, e a liberdade do ser, do outro ser com a sua liberdade não pode agir senão dentro dos limites estabelecidos pela lei, desses emburcamentos e endireitamentos. Na sua liberdade o ser domina somente o terreno de sua existência, mas não pode sair dele e ele pode obedecer ou rebelar-se à lei, semeando para si felicidade ou sofrimento. Pode transformar o seu campo de forças do sinal positivo ao negativo com a revolta evoluindo, ou do sinal negativo ao positivo com a obediência, evoluindo. Pode mudar o seu paraíso no inferno, ou o seu inferno num paraíso. Pode variar a sua posição dentro do que já existe, mas não pode sair do que já foi feito por Deus e dos princípios que tudo regem, estabelecidos por Ele. Não pode criar de novo nem destruir coisa alguma, o que cabe somente a Deus. Não pode agir e modificar além dos limites determinados pela lei. O ser está livre de realizar a anarquia, mas só para si, sem por isso poder gerar caos na lei, que fica inviolável e inatingível, acima de toda a tentativa de desordem. O ser está inexoravelmente fechado dentro do esquema por Deus estabelecido em sua lei. O ser pode oscilar à vontade do positivo ao negativo e ao contrário, pode emborcar ou endireitar um campo de força no outro e os respectivos triângulos, mas não pode, porque este foi o caminho por ele próprio estabelecido como consequência da revolta, sair deste e criar campos de forças e triângulos novos. Agora que o ser se envolveu no ciclo que é da salvação, involução e evolução, ele não pode sair dos campos de forças destes dois triângulos, ligados entre eles pelo seu valor inverso e complementar,
como dois momentos do mesmo processo, ou duas formas, positiva ou negativa, da mesma substância, o que estabelece entre eles como uma equivalência fundamental, da qual representam duas posições diferentes, a do S e a do AS, o que torna possível a transformação de uma na outra. Eis quais são os recíprocos limites do determinismo da lei e da liberdade do ser. Resolvido este problema, continuemos observando a visão para ver de onde e como nascem esses impulsos de atração e repulsão, que agora observamos agir sobre o ser, para ver qual é a primeira origem dessas forças que, provindo do determinismo da lei, quase amarram a liberdade do ser à necessidade da superação da crise e da queda e, com isso, a necessidade da sua salvação. A involução é um processo de transformação dos valores positivos do S nos negativos do AS. A evolução é o processo inverso, de transformação dos valores negativos do AS nos positivos do S. As duas posições limites do fenômeno são representadas de um lado pela linha mais, do S, WW1, e pelo ponto, menos, do AS, X, do outro lado pelo ponto mais, do S, Y, e pela linha, menos, do AS, ZZ1, onde o mais é máximo, o menos tem de ser mínimo. E ao contrário, onde o mais é mínimo, o menos tem de ser máximo. O ser pode deslocar-se de um limite para o outro, mas não pode superá-los. Tal é a regra que rege o fenômeno, o determinismo encarregado de canalizar a liberdade do ser para o caminho da sua salvação. Constatamos que, como no processo involutivo a construção do triângulo negativo do AS foi feita como que à custa da destruição do triângulo positivo do S, assim também no processo evolutivo da construção do triângulo positivo do S, correspondente à destruição do triângulo negativo do AS, o que aparece de um lado desaparece do outro. A construção é paralela e proporcionada à destruição, quase consequência dela. Isso faz pensar, como há pouco dizíamos, em uma equivalência, podendo quase dizer-se que o material para a nova construção tenha sido fornecido pela destruição dos valores de sinal oposto. Trata-se de inversão e não de gênese, porque tudo que se ganha de um lado, como positividade, tem de ser subtraído do outro. A negatividade é o contrário. Fica evidente que existe um princípio de complementariedade e compensação, com o qual podemos compreender, não somente a razão da proporcional diferença de extensão dos dois opostos campos de forças do S e AS, como podemos encontrar o que procurávamos, isto é, descobrir qual é a primeira origem dos referidos impulsos da atração e repulsão, que tão grande poder possuem na direção do fenômeno evolutivo. Ora, é lógico que, por esse princípio de complementariedade e compensação, cada desenvolvimento e aumento de um lado gera uma carência, um vazio, no lado oposto, vazio que, pela comunicação existente entre os dois campos de forças dos sinais opostos, ou pela lei de equilíbrio vigorante entre dois vasos comunicantes, representa de um lado como um poder de aspiração, um impulso de regresso para encher tal vazio, e do outro, concomitantemente, funciona o princípio oposto da plenitude sobrecarga, e procurando um desafogo, gera outro impulso que reforça o precedente. Apliquemos agora esse princípio ao caso da evolução, para compreender a causa do seu iniciar-se. Se no fundo do processo involutivo, ZZ1, temos a plenitude da negatividade do AS, e a máxima carência de positividade do S, ponto Y, temos também um estado de saturação e saciedade máxima de negatividade, isto é, de todas as suas qualidades, e um estado de falta e fome máxima de positividade, isto é, de todas as suas qualidades. É no fundo das trevas do inferno que é máximo anseio da luz e do paraíso. Deus é vida, e esta tanto mais faz falta, quanto mais o ser se afastou dele. O ser rebelde não se tornou outro ser pela queda. Ele é sempre o mesmo de quando morava no S. A diferença está somente no fato de que agora ele perdeu as qualidades que ali possuía, mas que continuam igualmente presentes, embora como carências,
como vazio que no lugar delas ficou, isto é, na sua posição de negatividade. Neste ponto o determinismo da lei, automaticamente, impele o ser para inverter o caminho, no sentido da subida. Poder-se observar que este é o ponto onde é menos ativa e menos funciona a força de atração do S, pelo fato de que o ser dele